Sentir medo é comum a todos os seres humanos, mas muito além de um sentimento individual, ele pode ser utilizado como uma ferramenta de poder simbólico, uma estratégia de dominação social. Em 1979, a banda inglesa Pink Floyd lançou o álbum The Wall. O disco, em 1982, virou um filme. O enredo são os muros. Muros que isolam as pessoas e limitam relações. Ele pode se manifestar através da dor, da dependência, do preconceito ou do sistema econômico e político. O medo constrói os maiores muros. Tenho medo de dirigir. No centro. Fiz a carteira, mas tenho medo. Por ter sofrido algum acidente, algum trauma. Tem gente que nem dirige, tem medo, porque hoje o trânsito está muito complicado, perigoso, as pessoas não têm mais respeito, não têm mais educação, a faixa de pedestre, o pedestre não respeita, o motorista não respeita. Então isso tudo junta e dá um medo para as pessoas de dirigir. Tenho medo da pobreza, da miséria, dos corruptos, dos políticos indecentes, fraude de licitação pública. De ser assaltado. Tenho medo de morrer. Que eu já vi minha colega ser assaltada. Trabalhar de manhã cedo, vir ao serviço, final de semana é bem perigoso. E eu acho que ter medo de gente morta, cemitério, filme de terror, isso já é coisa do passado, né? Hoje em dia a gente tem que focar no outro objetivo e ter medo daquilo que nos faz mal, e nos faz mal para a sociedade como um todo. O medo é uma resposta do corpo, um alerta a uma ameaça física, material, psicológica ou mental. A adrenalina sobe e o coração acelera. Esta reação inicial dispara uma resposta fisiológica no organismo que libera hormônios do estresse. O corpo se prepara para lutar ou para fugir. É que nós estamos vivendo um momento, né, onde as incertezas elas estão muito presentes. Incertezas vinculadas a vários aspectos da nossa vida. A nossa vida afetiva, né? Por exemplo, com relações menos duráveis, mais instáveis, as questões relacionadas à segurança, né, do trabalho, de se ter um trabalho, de poder ficar esse trabalho durante muito tempo. Mas essa sensação de medo pode limitar, controlar e dominar. É assim, a partir da intimidação do medo, que milhões de pessoas são conduzidas por ideias de poucos. Em 1785, o filósofo Jeremy Bentham criou o Panóptico de Bentham, uma estrutura de prisão que incorpora uma torre de vigilância no centro de um edifício circular dividido em celas. É o controle da sociedade disciplinar, descrita por Michel Foucault. Essa doutora em comunicação social explica que, ao ser observado ou imaginar estar sendo observado, o comportamento das pessoas muda. É o autocontrole pela vigilância. Ao perceber, ao saber que seria punido, ele manteria uma disciplina. Então seria uma autodisciplina pela vigilância, né? Ainda que essa vigilância seja simulada, né? Então, por exemplo, nós temos várias instituições que seguem esse modelo de sociedade disciplinar, né, do século XVIII e XIX. Ainda hoje. As escolas, algumas escolas, as igrejas, os hospitais, ou os hospitais tradicionais, né, e também manicômios. No filme A Ilha do Medo, de Martin Scorsese, o medo é o terror psicológico do personagem principal. A sensação de estar sendo observado explora os medos e traumas pessoais. Então, quanto mais visibilidade se tem, mais disciplina há. Câmeras de vigilância dentro de elevadores, em prédios públicos ou na própria rua, né, gera um comportamento diferenciado, né, no ser humano. É importante que nos questionarmos hoje o que nós aceitamos e fazemos em nome da segurança. Um exemplo são as câmeras de vigilância, né, que hoje nós aceitamos, abrimos mão da nossa privacidade em nome da segurança. Vigilância. Em todo o país, milhões de câmeras espalhadas pelas ruas monitoram milhões de pessoas. O equipamento, instalado em um ponto estratégico, pode acompanhar o que acontece por até 250 metros.
Uma sociedade que se esconde atrás de grades, muros e alarmes. Nas ruas, as brincadeiras se tornam incomuns, dão lugar a policiais, pessoas apressadas por uma sensação de risco, representações de violência e sentimentos derivados da insegurança. Não é o tiro que assalta, é o medo. Eu tenho o medo que eu tenho mais é temporal, né? Temporal aí você não sabe para onde você vai, né? Tem outra coisa que de noite você sair na rua, tá muito perigoso. Mas é assalto mesmo, que eu desapeio perto, longe um pouquinho da minha casa, tem que caminhar umas 3 quadras, daí mais é assalto. Tenho filho pequeno, né? Daí a gente fica com medo, sorte que tem a minha mãe que mora perto. E assalto, roubo, né? A gente se cuida muito, né? Porque tá muito horrível, né? Tá muito horrível. Essa cultura é criada pela correria do cotidiano, por esse estresse e também por existir cada vez mais dados que comprovem que a sociedade está ficando violenta, né? Então você entra no carro, você já tranca. De acordo com esta doutora em psicologia social, a exploração do medo coletivo, a sensação de alerta constante, impulsiona uma cultura do medo, que torna os indivíduos mais suscetíveis a medidas autoritárias. Isso faz com que esse medo ele seja explorado de várias formas. Uma forma é pela segurança privada, pelo consumo de itens que nos deixam mais seguros. Então, através do consumo, relacionados também à segurança policial de uma cidade, onde se foque só a questão criminal e não se reivindique nem se lute pelas políticas de bem-estar social, que poderiam levar em consideração vários outros aspectos, além desse aspecto mais criminal. O mundo nunca mais foi o mesmo depois de 11 de setembro de 2001. O documentário Fahrenheit 11 de setembro, de Michael Moore, mostra como o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos serviria de munição para uma guerra ao terror. Apresenta uma versão crítica do contexto pós-ataques e da invasão ao Iraque. De acordo com o raciocínio de Moore e as evidências apresentadas no filme, o medo teria sido uma das principais ferramentas de George W. Bush para manter a população americana em constante alerta e a favor do discurso de guerra contra o terror. You can make people do anything if they're afraid. Apesar do medo ser analisado pela perspectiva psicológica e sociológica, os meios de comunicação podem ser ferramentas para propagar este sentimento. Da forma como a mídia ela torna essas práticas violentas em um espetáculo, né? Como isso é divulgado a todo momento, a todo instante, né? Então, e elas passam então a participar, a estar presente na nossa vida cotidiana de uma forma que gera um alerta constante. Valéria Marcondes explica que nas sociedades antigas o controle era exercido pelo castigo físico e pelas privações fisiológicas. Hoje, na perspectiva dos meios de comunicação, a dominação se dá pelo controle da mente, através de imposições simbólicas. Do uso de signos e símbolos modernos e pós-modernos para controlar a população ou para induzir alguma coisa. Nos defendemos de quem? Do quê? A sensação de insegurança constante diminui as fronteiras. Seja físico ou mental, o medo é uma forma de controle. Continua construindo muros e silenciando críticas.